Este artigo é dedicado aos usos que Foucault propõe da obra de Sade, desde História da Loucura até a vontade de saber, ou seja, de que forma estes usos são suscetíveis de despertar um esclarecimento indireto sobre o estatuto equivocado que recebem as luzes no pensamento Foucaultiano. Aqui encontra-se explicitamente opostas a figura literária de um Sade transgressivo que se associa à escrita e ao pensamento do exterior, e aquela de um Sade sargento do sexo, provedor de um erotismo disciplinar que acompanha o desdobramento de uma racionalidade instrumental. Se em um de seus últimos textos Foucault pôde identificar completamente o projeto das luzes na figura de Kant, no pensamento crítico reelaborado em função da ontologia histórica de nós mesmos, não se pode dizer que a Aufklärung tenha tomado de imediato em sua obra forma e valor de um acontecimento discursivo identificável como tal, com a mesma carga de novidade e de radicalidade daquela que lhe é conferida em 1984. O Foucault arqueólogo se dedicou desde muito cedo a mostrar a ambiguidade do iluminismo, aquela de uma razão iluminada que incansavelmente faz sobressair a parte sombria, o lado obscuro, as imagens inesperadas, mas existentes. Do ponto de vista da arqueologia, o momento histórico das luzes está escrito entre a Idade Clássica e a Modernidade, neste espaço indistinto sobre este limiar, onde elas atuam. Para retomar o título de um capítulo de As Palavras e as Coisas, os limites da representação, vamos relembrar que aí o espaço ordenado está fraturado e deixa aparecer na vertical deste quadro uma profundidade, uma dimensão histórica que reconfigura completamente o saber empírico e deixa emergir no silêncio do discurso a figura epistemológica do homem. Isso significa que, num dado momento, duas formas concorrentes de racionalidade se chocam. É justamente este choque que confere às luzes toda a sua complexidade. Por conseguinte, não é um destino qualquer da razão ocidental que se realiza, mas as luzes apagam antes sua censura essencial, seja para interiorizar, seja para dissimular no coração da racionalidade moderna o princípio de uma desordem ou de uma transgressão possível, conduzindo a tensão entre razão e desrazão sobre a qual se estabeleceu a ordem clássica no seu bojo. Ao menos é nesse sentido que as luzes propõem do ponto de vista de sua injunção histórica na perspectiva arquiestruturalista da arqueologia do saber. As luzes carregam a sua função filosófica própria quando faz valer o valor positivo de sua ambiguidade, a dinâmica potencialmente transgressiva da atitude autocrítica de transformação em que esboçam o modelo. Resta compreender, então, como se elaborou o modelo na obra de Foucault, e particularmente naquelas condições que ele encontrou os esquemas da inteligibilidade de um certo kantismo. Esses dois aspectos são claramente colocados em valor por Foucault em duas séries de textos contemporâneos. A primeira série culmina na passagem explicitamente dedicada à obra de Sade, que fecha a primeira parte de As Palavras e as Coisas. A segunda série compreende os textos escritos desde o início dos anos 60, quando recapitula, então, as questões em um artigo sobre Blanchot, chamado La pensée du dehors, o pensamento do externo. Então, importa fazer aparecer primeiramente de que maneira os usos que Foucault propõe acerca da obra de Sade são suscetíveis de conduzir a um esclarecimento indireto e novo sobre o estatuto ambíguo que recebe as luzes no seio de sua reflexão. Mas se trata também de compreender como essas leituras Foucaultianas de Sade refletem e talvez acompanhar o deslocamento do centro de gravidade desta reflexão, da linguagem à sexualidade e ao poder, da apreensão do momento histórico e do alcance filosófico das luzes.
É preciso então questionar por quais razões Foucault se libertou de uma certa relação com a obra sadiana. Mais precisamente, em que sentido esta libertação permitiu Foucault reelaborar de novo a temática Aufklärung apenas a partir de Kant, promovido à condição de arauto moderno de um ethos filosófico propriamente natural, visto que se refere menos ao conteúdo doutrinal de uma atitude crítica que é a própria forma de nossa relação com o presente. Através destes questionamentos, nós nos propomos a compreender em qual sentido as leituras de Sade feitas por Foucault correspondem em realidade às interpretações concorrentes às luzes. Em uma primeira linha de interpretação, a obra de Sade aparece como contraponto insistente e fascinante do racionalismo iluminado. Sade, lido à revelia de Kant, é como a sombra alcançada de uma ruptura de paradigma que se realiza, antes de tudo, na ordem da linguagem, sobre o plano do discurso e de sua dissociação interna. As luzes estão abertas sobre sua própria incerteza, sobre seu próprio jogo entre filosofia e literatura, ordem e desordem, razão e desrazão. A esse respeito, pode-se dizer que a obra de Sade ocupa na arqueologia do saber um espaço dobrado. Primeiramente, ela aparece no âmbito local de acontecimento discursivo situado e estritamente correlacionado a um outro acontecimento discursivo que representa a emergência de um tema transcendental em relação a Kant, mas ela também funciona em âmbito mais global como um operador transgressivo de uma passagem do limite que ilustra as potencialidades antidialéticas disto que Foucault chama de pensamento do externo e que ele associa ao esforço da literatura moderna nascente para se opor aos avatares filosóficos do pensamento de dentro ou do mesmo, aquele que é finalmente tomado no círculo antropológico de uma autofundação da finitude. De imediato, vê-se nascer aqui uma ambiguidade que faz toda a força e o valor desta obra em verdade inassinável. Com efeito sobre o plano estritamente arqueológico, essa obra se situa do lado do gesto crítico kantiano e não tem nem a radicalidade nem o poder de abertura, mas ao mesmo tempo ela se situa ao lado deste gesto sobre o plano de uma ontologia formal da literatura, visto que se opõe de maneira resistente o gesto de uma transgressão em que a linguagem constitui o elemento privilegiado e que a sexualidade e o desejo são o vetor manifestado. Assim desenha-se simultaneamente uma interpretação paradoxal das luzes divididas entre Sade e Kant, e, sobretudo, fundada sobre seus gestos discursivos distintos, mas complementares, mas também a possibilidade de uma herança filosófica das luzes que alarga a sua ancoragem histórica. Esses dois aspectos são claramente colocados em valor por Foucault em duas séries de textos contemporâneos. A primeira série culmina na passagem explicitamente dedicada à obra de Sade, que fecha a primeira parte de As Palavras e as Coisas. A segunda série compreende os textos escritos desde o início dos anos 60, quando recapitula, então, as questões em um artigo sobre Blanchot, chamado La pensée du dehors, o pensamento do externo. Ao procurar descrever a mutação que por volta do final do século XVIII se produziu em toda a episteme ocidental, o que tornou possível caracterizá-la, Foucault, em As Palavras e as Coisas, atribui à obra de Sade a fundação arqueológica de identificação crítica de um limiar. Esta obra designa e realiza, em sentido, o fim do pensamento clássico. Por quê?
porque ela marca justamente o limite representativo do discurso dedicado a colocar em ordem e em palavras as coisas no elemento taxonômico do quadro, manifestando a emergência de forças extra-representativas, a violência, a morte e a sexualidade, dentro desta ordem de discurso. Por consequência, os livros de Sade interessam a arqueologia na medida em que eles pertencem ainda ao espaço da representação e que eles tiram força dessa situação no limite que os coloca em posição de contestação interna da episteme clássica. Essa obra incansável manifesta o precário equilíbrio entre a lei sem lei do desejo e a ordenação meticulosa de uma representação discursiva. A ordem do discurso encontra aí seu limite e sua força, mas tem ainda a força de permanecer coextensiva àquilo que a rege. De acordo com a leitura arqueológica de Foucault, os romances de Sade encerram a Idade Clássica nela mesmo e eles a pertencem. Além disso, eles não abrem uma nova experiência da ordem. Isso aparece ainda mais claramente na continuidade da passagem da situação em que o limite da ordem e da desordem desses romances torna exemplos de uma parte da disseção interna do momento histórico das luzes. Na verdade, Justine e Juliette formam no nascimento da cultura moderna, juntamente com Dom Quixote, as duas partes em que mediam uma transição entre a Renascença e a época clássica. Apresentado inicialmente como herói ridículo do mesmo, Dom Quixote acarreta similitudes postas em funcionamento como muitas miragens oferecidas de seu delírio interpretativo. Com efeito, na segunda parte do romance, ele mesmo se tornaria pura e simples personagem no artifício da representação. Uma certa relação imediata e evidente dos signos com as coisas estava entrecruzada, deixando lugar para o poder representativo da linguagem. Na outra ponta da Idade Clássica, a relação da semelhança com a representação se inverte em relação com o desejo. Não se trata mais do triunfo irônico da representação sobre a semelhança. Trata-se da obscura violência repetida do desejo que vem vencer os limites da representação. Apesar de tornar-se objeto de uma representação, mostra a verdade e sua lei de existência, incluindo no destino de um livro a mesma forma que o herói de Cervantes havia percorrido os signos. De maneira simétrica e inversa, Juliette, encarnação selvagem do vício, parece retornar os primeiros errantes de Dom Quixote. Se seus desejos são retomados por inteiro na representação que os funda razoadamente em discurso e os transforma voluntariamente em cena, por sua vez, estes discursos e estas cenas tornam ridículos como se enchesse de um desejo que satura o espaço da representação e ameaça transbordá-lo. Assim começa uma crítica interna da representação simétrica da semelhança, iniciada na segunda parte de Dom Quixote e que explora a fundo os poderes até aparecer os limites. Estes limites são aqueles de uma nomeação que não está mais submetida ao jogo da retórica, mas que segue a proliferação indefinida das possibilidades do desejo, surgindo a partir daí sob a representação irredutível de sua própria ordem. Contudo, este primeiro sistema de eco que assegura o fechamento da episteme clássica sobre seus próprios códigos discursivos se encontra duplicado por outra aproximação que tem desta vez por função manifestar o limiar constitutivo da. Assim, na topologia de Foucault, Sade e Kant ocupam posições simétricas e estritamente contemporâneas, através das quais se encontram demarcadas as duas margens interna e externa de uma mesma ruptura arqueológica que conduz ao quadro definitivo do saber e do pensamento fora do espaço da representação e da distinção crítica, empírica e transcendental. Aí onde os romances de Sade desenham uma gramática geral das perversões, submetendo a expressão do desejo na rigorosa distribuição do discurso filosófico e do quadro. De Juliette, última das narrativas clássicas,
a crítica da razão pura, um limiar epistêmico foi ultrapassado. Separa e une, às vezes, dois discursos das luzes, duas formas de racionalidade que, manifestadamente, se excluem uma da outra, se refletindo uma na outra. É a tensão entre a razão e a desrazão, iniciada e instituída pelo gesto da grande censura no século XVII, já analisado por Foucault na História da Loucura, que com Sade, iluminação e libertinagem justapuseram no século XVIII, mas sem se confundir. Efetivamente, um esforço da razão para formular-se num racionalismo onde toda insanidade assume um aspecto do irracional. De um lado, as vicissitudes de um desatino do coração que dobra os discursos da razão aos ditames de sua lógica desatinada. De outro, como os dois polos constitutivos de uma experiência histórica marcada pela partilha formam a mesma exclusão que autoriza a prática de internamento. Mas, como nota Foucault na conclusão de sua História da Loucura, apesar desta inclinação da libertinagem para a desrazão, a razão de Sade é esta razão paradoxal que enuncia as últimas palavras do desatino. Ela atravessa o muro da internação para comunicar, em sua violência sem medida, com o mundo moderno, com o nosso mundo. Deste ponto de vista, a escrita de Sade não está, então, em falta, mas em excesso em relação com a razão de Kant. Ela opõe a carga transgressiva de um desejo impossível de saciar, senão que, em discurso de manifestação e de demonstração absolutamente livre de toda referência a uma necessidade natural e conduzindo irresistivelmente cada personagem à abolição soberana de si mesmo. Sade está, então, no sentido contemporâneo das grandes construções filosóficas das luzes, de toda esta verborragia sobre o homem e a natureza, que possui integramente a partilha clássica da razão e da desrazão, e que, de maneira irônica e excessiva, põe em cena em seus romances. Seu discurso iluminado obscuro, sua razão atravessada por uma lacuna, uma falta, uma loucura, testemunham de maneira exemplar este pensamento externo que, na margem das luzes, abre o campo de uma experiência literária inédita que associa a descoberta da sexualidade a um certo apagamento do sujeito que deseja na exterioridade da linguagem. Sade é nosso contemporâneo, nosso próximo dizer de Klossowski, seja contemporâneo de Bataille e de Blanchot, no sentido em que, por meio de seus livros, transmite, uma certa maneira, uma contra-herança das luzes, o princípio oculto e ocultado, desde que permanece na desrazão, uma vez livre do esquema dialético da alienação e rendido ao seu vigor trágico e explosivo. É menos arriscado supor que a primeira brecha por onde o pensamento do exterior se revelou para nós está paradoxalmente no monólogo repetitivo de Sade. Na época de Kant e Hegel, no momento em que, sem dúvida, a interiorização da lei da história e do mundo jamais foi mais imperiosa, requisitada pela consciência ocidental, Sade só deixa falar como lei sem lei do mundo a mudez do desejo. Foi na mesma época em que, na poesia de Hölderlin, se manifestava na ausência cintilante dos deuses e se enunciava como uma nova lei a obrigação de se esperar perpetuamente, sem dúvida, a ajuda enigmática que vem da ausência de Deus. Poderíamos dizer sem exagero que, no mesmo momento, um pela descoberta do desvio do murmúrio infinito do discurso, o outro pela descoberta do desvio dos deuses na falha de uma linguagem em vias de se perder. Sade e Hölderlin depositaram em nosso pensamento para o século futuro, mais de qualquer forma cifrada, a experiência do exterior, experiência que devia permanecer então não exatamente escondida, pois ela não havia penetrado na densidade de nossa cultura.
mais flutuante, estranha como exterior à nossa interioridade, durante todo o tempo em que se formulou da maneira mais imperiosa a exigência de interiorizar o mundo, apagar as alienações, superar o momento falacioso da Entalserung, de humanizar a natureza, naturalizar o homem e recuperar na terra os tesouros que tinham sido gastos nos céus. Ora, é essa experiência que reaparece na segunda metade do século XIX e no âmago da linguagem, que se tornou, embora nossa cultura procure sempre nela refletir como ela detivesse o segredo de sua interioridade, o próprio brilho do exterior. Ao lado de Hölderlin, Sade aparece aqui como promotor a contratempo e natural desta experiência do exterior, apesar dele compreender, acima de tudo, como experiência de uma linguagem sem sujeito, submisso ao único imperativo de tudo dizer, isto é, para caber em um único livro todas as fórmulas do desejo e de aceitar a nomeação nua do que está no extremo do que se pode dizer. Por esta razão, o classicismo de Sade, que consiste em fazer entrar todas as potencialidades do seu desejo em uma combinação que as esgota absolutamente, é também sua modernidade, sua função crítica no presente de um Kant que acaba por retornar o gesto crítico do sujeito autônomo, ou de um Hegel que recapitula o percurso reflexivo do espírito, o sujeito absoluto, interiorizando dialeticamente o mundo e a história. Assim desenha-se, pela demonstração narrativa dos excessos escandalosos de uma sexualidade desnaturada, plenamente absorvida no interior da linguagem, a figura paradoxal de Sade, Ophicléry, que ilumina os limites desse pensamento moderno, dialetizado e totalizante, que a literatura contemporânea percorre em sua volta, acolhendo finalmente a herança da razão de Sade com Bataille, Blanchot, Klossowski, o novo romance. Ora, esta reconstrução arqueológica de uma figura literária de Sade, pensador do exterior, não é a última palavra de Foucault. Assim é possível identificar no interior da obra do filósofo uma outra linha de leitura, muito diferente da primeira, e até mesmo em um sentido inverso que se desenha, desta vez, na margem das pesquisas sobre o poder e a sexualidade. Mas segundo esse eixo de interpretação, a razão de Sade vai aparecer aos poucos como expressão do racionalismo avançado das luzes, indo até os seus próprios limites e até as suas últimas consequências. Mas segundo esse eixo de interpretação, a razão de Sade vai aparecer aos poucos como expressão do racionalismo avançado das luzes, indo até os seus próprios limites e até as suas últimas consequências. É o triunfo de uma razão instrumental que faz de Sade a verdade oculta do kantismo, a expressão de uma dialética da razão em que se atesta seu poder de inversão e de destruição por meio de sua lógica implícita e inquietante, anteriormente inaceitável. Dessa forma, o que importa é compreender por que Foucault, ao invés de acolher com interesse essa lucidez de Sade, como fizera Adorno e Horkheim em A Dialética da Razão, procura aos poucos acabar com esta figura literária de transgressão para propor um outro modelo que ultrapassasse os limites que o reconduz a Kant. Para melhor compreender a inversão que se produz aqui e a articulação entre as duas abordagens acerca das luzes que estão em jogo, é preciso assinalar que a literalização do desejo marca, sem dúvida, a ponta do racionalismo desatinado de Sade nas fronteiras da Idade Clássica, mas realizando de forma semelhante, sobre o plano do discurso, o reino de uma sexualidade anônima sem um sujeito que goza.
Este anonimato da combinação erótica sadiana parece assim justificar para Foucault, nos anos 60, a situação privilegiada de Sade no campo do saber e numa história crítica das figuras da racionalidade ocidental. Se bem que os 120 dias de Sodoma poderiam ser lidos no limite como estruturas elementares da sexualidade, como uma estrutura erótica estrutural em que a transgressão da lei provoca a dissolução do homem que deseja do sujeito do gozo. Explicitamente, Foucault aproxima também o programa sadiano de uma análise estrutural, pondo em crise a soberania do sujeito. Sade passa em revista todas as possibilidades, todas as dimensões da atividade sexual e as análises, elemento por elemento, muito escrupulosamente. É um quebra-cabeça de todas as possibilidades sexuais, sem que as pessoas jamais sejam outra coisa, senão elementos nessas combinações e nesses cálculos. As personagens são tomadas no interior de uma certa necessidade coextensiva, a descrição exaustiva de todas as possibilidades sexuais. Aí o homem não participa. O que se propaga e se exprime é a linguagem e a sexualidade, uma linguagem sem pessoas que a fale. Submetendo os corpos ao processo de despersonalização em função de um desejo calculado e de um logos aritmético, Sade parece superar o imperativo da categoria kantiana. Ele investe a fundação racional da autonomia do sujeito moral pelo excesso discursivo de uma combinação sexual em que a pessoa não é mais considerada como pessoa a ser respeitada, mas permanece apenas como peça alimentar ou simples meio de uma máquina infernal de produzir o sexo com as palavras. Ora, este aspecto literário do sadismo que tanto fascinou Foucault, arqueólogo nos anos 60, tornou-se mais evidente a partir da década seguinte, ao ponto de definir para ele a fórmula obscura e transgressora das luzes, à margem do kantismo. O sintoma genealógico de uma perspectiva generalizada do racionalismo iluminado, cujos excessos sadianos deixam aparecer no fundo a verdadeira cara, aquela de uma indisciplinarização sem precedente na sexualidade. Esta orientação sensível da leitura de Sade por Foucault, que precede e justifica o abandono puro e simples da referência a Sade, não corresponde a uma redescoberta banal do moralismo kantiano, que seria proposto como um antídoto eficaz ao veneno do erotismo sadiano. Ela se inscreve exatamente no prolongamento das teses defendidas por Adorno e Horkheim em A Dialética da Razão, justamente dedicada a estabelecer a contradição própria do processo das luzes, que esboça sobre a elaboração de uma racionalidade instrumental que se transforma em instrumento de dominação e de destruição. Sem dúvida, Foucault só tomou conhecimento das análises da escola de Frankfurt tardiamente. Mas, se na essência sua interpretação crítica das luzes converge, suas posições divergem quanto à subscrição da obra de Sade, notadamente em relação com Kant. Para Adorno e Horkheim, efetivamente, Sade e Nietzsche realizam, de certa maneira, a obra das luzes, exibindo os limites e o alto desabamento no exercício calculador de uma crueldade metódica que se apoia sobre o programa de uma autonomia radical do sujeito. A afirmação incondicional de si passa então da mesma forma pela destruição incondicional dos outros. Há sem dúvida uma tese que Foucault extraiu do artigo famoso que Lacan dedicou em 1963 a Kant com Sade. Encontra-se aí particularmente posto em destaque o deslocamento da lei moral até a figura do carrasco sadiano ou sádico, o que, por consequência, voltava a manter a estrutura da injunção incondicional própria da enunciação da lei, contudo lhe atribuindo como conteúdo a singularidade mais patológica que seja. Desta maneira que Lacan podia afirmar em uma forma surpreendente que se alguma coisa nele, Sade, deixou prender a lei, é para nela encontrar a oportunidade da qual fala São Paulo de ser desmedidamente pecador.
Neste sentido, Foucault poderia partilhar o diagnóstico global de um Sade extralúcido que mostra que há uma crueldade do imperativo categórico. O formalismo kantiano implica no limite que todos os seres humanos se reduzem a ser apenas objetos de manipulação ao serviço da boa vontade de um sujeito identificado no enunciador cruel da lei. Mas aos olhos de Foucault, a autocrítica das luzes, a qual participa de maneira exemplar a obra sadiana, não é suficiente para salvá-la. Antes remete esta obra a seus próprios limites, aqueles que condicionam seu pertencimento a um certo regime de poder e a um certo modo de discurso sobre o sexo. De acordo com uma completa inversão de perspectiva, Sade deixa de ser encarado então como uma figura exemplar de escritor transgressivo, abrindo para a linguagem moderna novas possibilidades de expressão. Pelo menos suas transgressões são tomadas daqui em diante nos limites estritos de um erotismo disciplinar em que se trata. Esta mudança de orientação da análise é particularmente assinalada numa entrevista que Foucault concede ao Cinematographe em 1975, e na qual se discutia particularmente o sadismo de alguns filmes recentemente lançados, entre os quais figurava Salò ou 120 Dias de Sodoma, de Pasolini. A reação de Foucault às questões do seu interlocutor é bastante explícita. Eu não sou a favor da sacralização absoluta de Sade, afinal eu estaria bastante disposto a admitir que Sade tenha formulado o erotismo próprio a uma sociedade disciplinar, uma sociedade regulamentada, anônima e hierarquizada, com seu tempo cuidadosamente distribuído, seus espaços quadriculados, suas obediências e suas vigilâncias. Trata-se de sair disso e do erotismo de Sade. É preciso inventar com o corpo, com seus elementos, sua superfície, seus volumes, sua densidade, um erotismo não disciplinar. O corpo em estado volátil e difuso, com seus encontros ao acaso e seus prazeres calculados. Tanto pior, então, para a sacralização literária de Sade, tanto pior para Sade. Ele nos entedia, é um disciplinador, um sargento do sexo, um contador de bundas e de seus equivalentes. A razão de Sade, tomada inicialmente como um contramodelo digno da racionalidade iluminada das luzes, está agora exposta a uma dupla objeção. Aparecendo primeiramente sob o pretexto da transgressão, a despersonalização de uma nomenclatura sexual e de uma classificação dos desejos está na realidade solidária a uma certa tecnologia do poder, tal qual Foucault analisa a partir de Vigiar e Punir. Deste ponto de vista, a escrita de Sade acolhe bem a herança das luzes, ao ponto de realizar os desejos disciplinares. Por outro lado, Sade teria confinado a experiência da sexualidade no interior da linguagem, fazendo da tarefa de dizer tudo sobre o sexo uma das molas maiores de sua função provocadora. Ora, trata-se aqui de um novo aspecto posto em valor por Foucault, que aproxima desta vez as análises propostas no mesmo momento em A Vontade de Saber. Num sentido, Sade apenas relança e realiza o projeto, já antigo, de uma discursivização integral do sexo, como ela está destinada ao monólogo decorado do sexo que fala, então sua obra escandalosa não faz rupturas, mas se inscreve na linha principal da pastoral cristã do século XVII e do grande assujeitamento do sexo à fala que se elabora por meio do processo prescritivo da confissão e de seus usos disciplinares. Por meio de sua discursivização, a experiência corporal do prazer é seguramente transformada em um exercício apático, mecânico e frio. A sexualidade sadiana, como sexualidade discursiva, confissão integral dos desejos, é insensibilizada, reduzida a uma série de protocolos planificados em que não subsiste nenhuma parcela de espontaneidade.
Se a obra de Sade carrega um certo esclarecimento sobre a racionalidade das luzes, é para fazer aparecer finalmente e sem se dar conta os mecanismos indissoluvelmente discursivos e disciplinares. Nesse sentido, ela revela no meio de tantas outras uma genealogia das ciências sexuais, desta maneira que o Ocidente tem refletido durante séculos as relações do poder, da verdade e do desejo. Por fim, pode-se interrogar sobre a significação que tomam neste contexto as fórmulas propostas por Foucault no final da entrevista no Cinématographe: sair do erotismo de Sade, inventar com o corpo um erotismo não disciplinar. Trata-se manifestadamente, em contraponto do dizer tudo sadiano, que utiliza os corpos como palavras para lhe fazer reconhecer seus próprios códigos de funcionamento, de esboçar um outro tipo de relação com a sexualidade e com a verdade do sexo, fundado não mais sobre o ritual discursivo e disciplinar da confissão, mas sobre a arte da iniciação. Deste ponto de vista, a referência às duas figuras alternativas inadequadas de Sade parece ter funcionado para Foucault como um operador crítico, revelando a ambiguidade do discurso das luzes e talvez do discurso sobre as luzes, pois é preciso, de uma certa maneira, de sair, como é preciso escapar à figura inquietante de um Sade sagito do sexo, que havia mascarado em um momento a figura aparentemente estimulante de um Sade pensador do exterior. Isto é possível apenas reativando contra os derivados disciplinares de uma racionalidade liberta de si mesma e de um desejo elevado consideravelmente entre lei incondicional da ação e do princípio produtor de um discurso da verdade sobre o sujeito, o ethos filosófico das luzes, que abriga em termos Foucaultianos, precisamente em 1984, a um paciente e incessante trabalho sobre nós mesmos como seres livres. É lógico, então, que o trabalho de Foucault sobre Sade finalmente passa da referência à figura sadiana à evolução de sua própria relação com as luzes, desenhada no interior. Assim, retoma melhor as luzes e o imperativo que prescrevem as figuras ilusórias, perigosas da libertação, sob a forma de uma atitude limite que consiste em se desligar tanto quanto possível.